Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu vi aqui no Facebook, alguém falando o seguinte, que o Biden, e logo nas primeiras horas do governo, ou desgoverno desse sujeito aí, Israel já está sob ataque. O novo embaixador dos Estados Unidos em Israel, no Twitter, mudou para embaixador dos Estados Unidos em Israel, Cisjordânia e Gaza. A mudança de política do dia 1º do governo, do Biden, sinaliza que o novo administrador não considera nenhuma parte dessas áreas como território israelense. Então, aí já vai começar a derrocada dos Estados Unidos, entendeu? Então está aí começando a derrocada dos Estados Unidos. E já falamos aqui no canal, já mostramos, que os Estados Unidos são uma nação transitória. E a história já fala bem claro ali. E os eventos históricos já demonstram isso. A Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, era para separar alguns estados, da União. E o Abraham Lincoln, presidente que foi assassinado também pelos Illuminati, ele foi o responsável pela manutenção daquela nação. Mas os planos dos Illuminati é justamente esse, a derrocada dos Estados Unidos. Então eu vou mostrar aqui para vocês um artigo bem interessante que fala isso, porque os Illuminati, eles odeiam os Estados Unidos, certo? Porque eles odeiam a civilização industrial dos Estados Unidos, certo? Vamos ver aqui. Vejam só, prestem atenção. Por que os Illuminati detestam a América e sua civilização industrial? Agora o Antifa ingressou no movimento Destruam a América. Tem aqui, Frontman of Illuminati, Doc Marquis. Então vemos aqui a propaganda de um livro, Os Homens de Frente, dos Illuminati. Tá aqui, bem sugestiva essa capa. Resumo da notícia: uma lei de terrorismo doméstico que somente a Antifa poderia amar. Em sua essência, os Estados Unidos foram fundados com base na supremacia branca e, portanto, precisam ser destruídos. Então é a notícia de 13/1/2021. Movendo-se rapidamente nas asas da perturbação violenta no Capitólio em 6 de janeiro, o recém-empossado 117º Congresso, controlado pelos democratas, está estudando uma lei radical de terrorismo doméstico que distingue os terroristas de direita e rotula autoridades locais de imposição da lei como potenciais ameaças terroristas. Apresentado pelo senador Dick Durbin, o projeto de lei S894, The Domestic Terrorism Prevention Act, Lei de Prevenção ao Terrorismo Doméstico, é um projeto de lei acompanhante para o projeto da Casa HR 1931, patrocinado pelo representante Bradley Schneider. A legislação cria unidades ou escritórios de terrorismo doméstico no Departamento de Justiça, Departamento de Segurança Interna, FBI, bem como um comitê executivo de terrorismo doméstico dentro do Departamento de Justiça para coordenação. Talvez até mais preocupante, porém, seja o modo como o projeto de lei de Durbin sacramenta na lei os pontos de discussão antipolícia. Vejam só, eles querem acabar com a repressão estatal a atos terroristas, porque é um plano dos Illuminati causar o caos na sociedade, certo? Porque isso aí também é um slogan
da própria maçonaria, né? A ordem vem do caos. É o contrário, certo? Então, Satanás, ele distorce a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus criou tudo perfeito, né? E Deus viu que era bom. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então ele fez a terra para ser habitada. Mas Satanás, né, ele quer fazer tudo o contrário. Então ele quer causar a desordem. Então aquilo que o povo chama de nova ordem mundial, na verdade é a desordem mundial. A velha desordem mundial. Ou a nova desordem, né? Porque eles estão sempre criando novos planos para desestabilizar a sociedade. Então, o modo como o projeto de lei de Durban sacramenta na lei pontos de discussão anti-polícia, que bem poderiam ter vindo direto de um panfleto do Antifa ou do Black Lives Matter, a mesma ideologia que dirige o Antifa hoje era que, em sua essência, os Estados Unidos foram fundados com base na supremacia branca e, portanto, precisam ser destruídos. Então vejam isso aqui. Prestem atenção. Os Estados Unidos precisam ser destruídos. Karl Marx, Joseph Stalin e Mao Tse-tung devem estar se revirando de alegria em seus túmulos com esse projeto de lei que está no Senado dos Estados Unidos, que propõe que a América seja destruída. Esse projeto de lei propõe algo que dezenas de milhões de soldados, aviadores e marinheiros comunistas nunca conseguiram realizar. Os aliados da América, cuja própria existência depende de força militar e da determinação política, Taiwan, Coreia do Sul e Israel, devem estar preocupados e enojados agora. Bom, pessoal, então é isso, né? Que aquilo que a gente leu aqui no Facebook, que Israel agora está em perigo. A Coreia do Sul, Taiwan, né? Porque isso é previsão bíblica também. Os aliados de Israel vão deixá-lo, como se diz por aí, ao Deus dará. E é isso mesmo, mas Deus vai proteger a nação. Né? Porque a existência de Israel não depende das políticas humanas, mas da própria vontade do Todo-Poderoso. Para compreender plenamente por que esses líderes americanos detestam tanto a América que chegam a defender abertamente sua destruição, precisamos nos voltar para o movimento de nova era radical e esquerdista. Faremos citações de um artigo antigo nosso, publicado originalmente em 1998. Before Christ could come with his disciples, our present civilization had to die. Então, antes de Cristo, que Cristo possa vir com seus discípulos, a nossa presente civilização deve morrer. Embora essa declaração tenha sido escrita por um dos principais líderes da nova ordem mundial, Foster Bailey, muitas pessoas rejeitarão isso, principalmente porque, quando Bailey redigiu estas palavras em 1948, vejam só, o cara escreveu um negócio em 1948. O desenvolvimento histórico que nós vemos é todo manipulado. Não existe algo assim como fenômenos sociológicos aleatórios que levam a descambar para a atual situação que vemos hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, ou aqui no Brasil, porque tudo é manipulado. Então, esse Foster Bailey escreveu, né, isso em 1948, e na época ele não exercia cargo público. Em outras palavras, Foster Bailey é concebido como alguém que vive no reino da fantasia e não poderia realmente implementar sua fantasia, pois não possuía poder político que pudesse forçar esse tipo de transformação. Mas, é claro, o presidente Biden possuirá o poder político para implementar a visão radical de Foster Bailey. Agora, quem foi Foster Bailey, pessoal?
Então eu pesquisei aqui, quem foi esse cara? Esse aqui é o Foster Bailey. Foi um editor, então Foster Bailey. Foster Bailey foi um editor e escritor americano que fundou a Lucis Trust. Isso aqui é uma editora satanista, tá, pessoal? A Escola Arcana e a revista The Beacon, trabalhando com sua esposa Alice Bailey, né? E Alice Bailey é uma satanista, tá? Da nova era. Vejam só aqui, ó. Vejam aí o selo, ó, Theosophy Week. Foster Bailey nasceu em 16 de março de 1888, em Massachusetts. E vejam só, trabalho da Sociedade Teosófica. Bailey foi admitido na American Theosophical Society em 27 de outubro de 1917, provavelmente como membro da Liberty, que foi oferecida a militares na Primeira Guerra Mundial. Agora, ele escreveu um livro, O Espírito da Maçonaria. Aqui o livro. Então, na verdade, a verdadeira maçonaria, The Deep Masonry, né? Aquela maçonaria profunda que os leigos, né, não são autorizados a compreender, essa maçonaria está comprometida aí com a nova desordem mundial. Aqui veja, executando o plano de Deus, né? A Bíblia fala que os perseguidores dos seguidores do Senhor Jesus julgarão estar fazendo um trabalho para Deus. Por exemplo, o pessoal lá que corta a cabeça dos crentes aí na África, etc., eles acham que estão fazendo um trabalho divino. E Jesus Cristo profetizou a respeito disso. Então vimos aí quem é esse Foster Bailey, né? Agora vejam só, o título do plano para implementar o plano radical de Foster Bailey chama-se Grande Reset Global. Na análise do livro A Terra em Equilíbrio, de Al Gore, reportamos que ele propôs enfaticamente uma transformação em todo o nosso modo de vida. Quer dizer, eles propõem, mas essa proposta é tipo aquela coisa, pessoal. Do mesmo modo que Deus tem os seus profetas, que profetizaram os acontecimentos que estão registrados na Bíblia, o demônio também tem os seus profetas. Então isso não é uma proposta, na verdade é uma profecia, entre aspas, né? Seria uma profecia desse Al Gore, que também deve estar, com certeza, vinculado a movimentos esotéricos. Então a proposta não é apenas uma proposta, ele está simplesmente como fazem os desenhos animados aí, que mostram, entre aspas, o futuro, uma agenda. Então eles são como profetas do inimigo, tá? Então o título do plano para implementar o plano radical de Foster Bailey chama-se Grande Reset Global. Estamos ou não caminhando para isso? Na análise do livro A Terra em Equilíbrio de Al Gore, reportamos que ele propôs uma transformação em todo o nosso modo de vida. Eles são donos da sua vida. Então eles propõem ser donos do mundo, né? Eles se acham realmente donos do mundo, dono da alma do ser humano, certo? Porque eles trabalham para Satanás. Então vamos considerar aqui algumas de suas recomendações e afirmações. Ao propor um plano Marshall global que solucione as prementes crises ambientais, vejam só, né? Uma coisa fabricada, uma crise ambiental. Gore trata o papel dos países industrializados. O que é necessário agora é um plano que combine auxílio financeiro de larga escala, vejam só, de longo prazo, cuidadosamente direcionado aos países em desenvolvimento, esforços maciços para projetar e depois transferir para os países pobres as novas tecnologias necessárias para o progresso econômico sustentável, um programa mundial para estabilizar a população e compromissos vinculantes feitos pelos países industrializados para acelerar a própria transição deles para um padrão de vida ambientalmente responsável. Bom, pessoal, isso é a desindustrialização. Então, eles querem que nós voltemos à época dos feudos, certo? Acabar com as indústrias e
será necessário a redução populacional, que eles já estão providenciando isso, não é? E através do engano que eles fazem isso. Então as pessoas estão sendo enganadas, manipuladas, né? E sendo levadas aí para a mortandade feito gado, né? O gado, sabe lá, que está sendo inoculado para morrer? O gado sabe disso, né? O gado não sabe. Então eles tratam a população em geral como gado, não é? E essa é uma a primeira diretriz das pedras guias, e essa é a primeira diretriz das pedras guias da Geórgia. É a redução populacional. Esta última frase que destacamos em vermelho é um eufemismo para a destruição da nossa atual civilização. Então, pessoal, o Biden foi colocado lá de modo estudado, previamente considerado. Então, na verdade, estamos todos em um teatro, não é? E eles impuseram isso, certo? Os Illuminati impuseram isso. O presidente americano, ele tem poder, certo? Mas, então, por que o Trump saiu? Ou de duas uma, né? Ou realmente isso é um teatro, é tudo combinado, ou ele não se deixou manipular pelos Illuminati e teve que fazer um acordo para sair fora, né? Ele teve que fazer um acordo para sair e que entrasse esse aí comprometido com o reset global. Nós já vimos isso aqui, certo? Então não vamos nos iludir. Os líderes da nova ordem mundial viam os países desenvolvidos, mais especialmente os Estados Unidos, como um grande problema, porque consumimos muitos recursos naturais e não renováveis, como petróleo, gás, minérios e minerais. Bom, aqui eu já discordo dele, né? O petróleo não acaba, certo? Isso aqui eu discordo. Mas tudo bem, não vem ao caso agora. A doutrina de nova era pura diz que as sociedades industriais são inerentemente insustentáveis. Elas se autodestruirão, levando todo o restante do mundo com elas, ou precisam ser destruídas de tal modo que o restante do mundo também não pereça. Este é o pensamento deles, no íntimo de seus corações. Então, nós vimos aqui no Brasil, recentemente, aí, a Ford fechando as fábricas, e não é só aqui, está fechando aí em todos os locais, né, em vários locais, mas não é só aqui, está fechando aí, fechou na Austrália, e parece que vai deixar de fabricar carros de passeio. Então tudo está caminhando e conforme o planejado. E o Ford, pessoal, o dono da Ford, só deixar aqui essa nota de rodapé, o dono da Ford, o Henry Ford, fundador da Ford, o fundador da Ford era antissemita, sempre odiou os judeus, ok? O coração de todos os aderentes da nova era bate com o sentimento expresso no início do nosso artigo. Nossa civilização atual tem de morrer. Agora vejam só, pessoal, isso aqui eu cheguei agora. Falei aí da Ford, mas não tinha lido isso aqui ainda, não. Mas há uma indústria que é mais odiada do que todas as outras. A indústria automobilística. Vejam só. Então, vejam só como eles estão implementando um plano, não é? E isso está realmente sendo realizado, né, diante dos nossos olhos, certo? Mas muitos estão cegos, né? Mas há uma indústria que é mais odiada do que todas as outras, a indústria automobilística. E aqui o automóvel merece atenção especial. Sabemos agora que o impacto cumulativo deles no meio ambiente global
Isso tudo é mentira, né? Mas eles falam isso. Está representando uma ameaça mortal à segurança de cada país, que é mais mortal do que qualquer inimigo militar que algum dia teremos de enfrentar. Então, com essas mentiras, com essas mentiras que eles enfeitam o bolo, não é? Que eles querem dar para o gado comer. Então vejam só, ele fala: uau, o vice-presidente Al Gore considera o motor do automóvel como uma ameaça maior do que as bombas nucleares dos russos e chineses? Embora agora esteja falando no contexto dos motores automóveis que poluem o ar com as emissões de carbono, posso dizer que a verdadeira preocupação dele é que os motores estão consumindo as reservas de petróleo que não podem ser substituídas depois que acabarem. Discordo disso aqui. Tá? O óleo da pedra, né? O óleo da pedra pode ser aí encontrado até mesmo a flor da terra, tá? É o petróleo, né? Não é isso. Na verdade, não é isso. O petróleo não acaba. Mas eles inventaram isso, né? Aliás, foi a invenção do Rockefeller. Rockefeller que inventou essa história de que o petróleo é combustível fóssil. Isso é mentira. Isto é uma mentira, uma bobagem, tá? Então ele fez isso para poder manipular a sociedade, certo? Alguém aí já viu aquele filme Diamante como é? Diamante de Sangue, isso. É com aquele rapaz louro, como é o nome dele? Leonardo DiCaprio. Então, ali mostra que, na verdade, as reservas de diamante, né, não são tão raras, mas eles fabricam, né, eles manipulam a realidade para que nós pensemos isso. Então é só assistir. Assista Diamante de Sangue, muito interessante, tá? Eles estão perto de entrar em pânico. Isso significa problema, pois eles controlam os exércitos, marinhas e forças aéreas de todo o mundo. A declaração de Gore que os motores automóveis são uma ameaça maior do que a guerra nuclear deve ser considerada uma declaração de guerra, o que ela realmente é. Nossa economia é tão dependente do uso e da fabricação de todos os tipos de veículos que, se o governo proibisse a economia, entraria em colapso. A desistência da Ford aí de continuar fabricando veículos, né, está aí diretamente vinculada a essas ideias malucas desses satanistas que estão aí atualmente governando o mundo. Apenas para garantir que você entendeu a mensagem sobre o perigo do motor dos carros, Gore dissipa brutalmente essa ambiguidade. Dentro do contexto da SEI, Strategic Environment Initiative, ou Iniciativa do Meio Ambiente Estratégico, deve ser possível estabelecer um programa global coordenado para alcançar o objetivo estratégico de eliminar completamente o motor de combustão. Ok? Então realmente estamos vendo a implementação desse programa dos Illuminati diante dos nossos olhos. Estamos vivendo aí tempos proféticos. Tudo está ocorrendo com a permissão de Deus, né? Tudo está realmente ocorrendo. E o Senhor revela lá na Escritura que os homens, eles rejeitaram a Cristo, né? Então, grande parte da população aí rejeita o Evangelho, a salvação por meio de Cristo, procura aí religiões, né, alternativas, nova era, um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E a própria Bíblia diz que Deus manda para eles a operação do erro, porque eles rejeitaram a verdade. Na verdade, Deus está no controle de todos os acontecimentos. Ok, pessoal? Algum de vocês já viu matérias de notícias que declaram esse objetivo?
de eliminar completamente o motor de combustão interna? Logicamente não. Então, esse advento do carro elétrico, né? O carro elétrico polui muito, porque para a produção das baterias é necessário aí o lítio, né? Para a extração do lítio, isso aí polui as nascentes dos rios. Então é tudo mentira, tá, pessoal? O motor a combustão é muito menos poluente do que esses carros elétricos, tá? Mas as pessoas são estúpidas, certo? Elas se deixam manipular, tá, ok? Então vejam assim, que isso aqui você não vai encontrar na grande mídia, né? Na rede de esgoto, você não vai encontrar isso, porque eles são, né? Quem é dono da rede de esgoto? A rede de esgoto está vinculada à CBS, CBN, né? Então é tudo aí, pertence a esses homens de frente dos Illuminati, ok? Logicamente que você não vai encontrar, pois esse tipo de afirmação na grande imprensa seria audaciosa demais e levantaria muitos obstáculos à implementação bem-sucedida desta parte do programa. Entretanto, dado o conjunto correto de circunstâncias, o público poderá ver no futuro um líder muito carismático fazer exatamente esse tipo de pronunciamento. Você consegue ouvir a voz do Plano Verde radical? Não se deixe enganar. Esses planos da nova era são de origem sobrenatural e foram escritos por seres demoníacos que se apresentam como espíritos guias. Esses planos sobrenaturais estão agora sendo implementados pelos homens em posições de autoridade, que têm o poder político e a influência para conseguir que as transformações sejam feitas. Os líderes do Congresso de ambos os partidos políticos fazem parte desse plano. Mas o presidente Trump não estava cooperando com este plano. Assim, ele teve de ser tirado do cargo, não importando o custo. Então, aqui ele diz aquilo que nós nos perguntamos. Vejam só, ele fala aquilo que nós mencionamos anteriormente neste vídeo, né? Mas o presidente Trump não estava cooperando com este plano. Assim, ele teve de ser tirado do cargo, não importando o custo. Agora, você sabe a verdade. Entretanto, há uma compreensão mais profunda sobre o porquê nossos líderes detestam tanto assim nossa civilização industrial. Ele fala de uma série de DVD onde ele demonstrou como esse plano da nova ordem mundial é principalmente europeu em sua origem, aquela Europa lixo, né? E como seus líderes foram informados por seus espíritos guias em meados dos anos 1740 que a América do Norte seria estabelecida como a nação líder no ímpeto para a nova ordem mundial. Consequentemente, os líderes ocultistas da América, como George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e muitos outros, estabeleceram os Estados Unidos com esse papel de liderança em mente. Os ocultistas viam os Estados Unidos como um restabelecimento da antiga e mítica nação ocultista chamada Atlântida. Eles viam os Estados Unidos como líder das nações para a nova ordem mundial, e depois agindo como a ocultista Ave Fênix, que de acordo com a lenda vive durante muitos anos, mas depois subitamente irrompe em chamas, tão fortes que é reduzida a cinzas. Entretanto, imediato e subitamente uma nova fênix renasce das cinzas. Levanta-se e voa para longe. Similarmente, os Estados Unidos foram concebidos como essa ave fênix, pegando fogo e incinerando-se depois que seu papel de liderança para a nova ordem mundial estiver concluído. Então está aqui, pessoal. O destino dos Estados Unidos era ser a Atlântida renascida como a fênix de suas próprias cinzas. Em todas as matérias existem ciclos de nascimento e decadência. Chegamos a um tempo em que muitos americanos, como novos atlantes, estão recebendo o chamado. Saiam, o tempo é curto. Construam sua arca e coloquem nela como semente para a era futura tudo o que for digno de um novo mundo. Levem o sonho de uma irmandade dos homens, pois foi seu país que deu os primeiros passos em direção a esse ideal. Nada é perdido, há somente transformação. Não temam isto, pois das cinzas da Nova Atlântida
surgirá em muitas partes do mundo um povo que é consciente de sua unicidade com a Atlântida e a América. O plano da Irmandade Branca prossegue. Então, é muita coisa, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para esse artigo, se vocês quiserem compreender melhor o que está ocorrendo, ok? Fica a dica.